que o Landim, né, está meio que convencendo o Flamengo para pelo menos estudar a possibilidade do Flamengo se tornar SAF. Né? Já tem a segunda reunião na Gávea envolvendo o tema. O primeiro foi uma palestra com o advogado Marcos Mota. A segunda foi com o agora, né, acho que foi essa semana, com o, como é que é o nome do senador? O Carlos Portinho, Carlos Portinho, do PL, né, que foi o relator da lei da SAF, né, no Senado. Eu acho que foi isso aí. O Carlos Portinho já é o segundo movimento que o Landim organiza envolvendo o assunto SAF, né? E aí o Flamengo, de acordo com as informações do portal UOL, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, admite que vem estudando vários modelos e várias possibilidades do Flamengo se tornar SAF e já pede para os conselheiros do clube, né, estudarem sobre o assunto. De acordo, né, com o Landim, é mais gente para competir com o modelo de gestão de sucesso do Flamengo. É uma nova ameaça, mas existem diversas oportunidades quando ele diz que a SAF pode ser sim uma realidade no Flamengo, mas de uma forma totalmente diferente do que acontece nos outros clubes, né? Apesar disso, o presidente do Flamengo não deseja que o clube venda a parte majoritária do futebol, como fizeram Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, né? O Landim acredita que o ideal é que o quadro associativo do clube carioca continue com total controle. De acordo com o presidente, mantendo o controle com os sócios, podemos vender, por exemplo, uma porcentagem do clube no mercado e assim captar recursos para até a construção do estádio gratuitamente, Ricardo Perrota. E aí eu quero entrar nesse assunto porque, mais uma vez, a fala do estádio volta à tona, né, num momento ruim do clube, de novo, para dar aquela fumacinha. Né? E aí ele cita um modelo de SAF que poderia ser ali até no máximo 30%, onde o Flamengo conseguiria, né, manter a sua autoridade, né, tendo mais de 70%, né, 70% ou mais por cento de propriedade do clube, o que seria bom, e aí tendo algum, né, mecena, podemos dizer assim, que banque um estádio ou injete ainda mais dinheiro para reforçar o clube, afinal de contas, não seria aí apenas uma forma de também profissionalizar o Flamengo, talvez. E aí eu queria começar com a sua opinião em relação ao assunto e também, né, sobre o estádio que você tanto falou que não via o cenário acontecendo no Flamengo e, de fato, não aconteceu e parece que tampouco vai acontecer. Pois é. Vocês estão com tempo? Nós temos 1h10 de live, nós temos mais 2 temas, então... Vocês estão com tempo hoje? Vocês estão com paciência? Cara, porque é o seguinte, esse assunto é um assunto que requer uma análise bastante detalhada com relação a uma série de informações, por exemplo, que o Arthur acabou de anunciar, que é, assim, a possibilidade de um estudo por parte de um pedido do presidente do Flamengo sobre a SAF, o modelo SAF, ou modelos de investimento de capital para ter participação no Flamengo, no clube de regatas do Flamengo, requer uma série de ações e tem uma série de consequências que são extremamente importantes que sejam realizadas e, sim, claro, estudadas, e que, no fundo, pode ser só um estudo, pode ser só uma análise. Por quê? Desde que começou, ali em 2021, se não me engano, o processo de SAF no Brasil, e se não me engano já são quase 30 clubes que têm esse processo. Quanto? 20 foi o anúncio de que aconteceria, a autorização para acontecer. Tá. Então, assim, a gente tem aí um processo de algumas maneiras diferentes e todas, na realidade, com investimento direto na instituição, no departamento de futebol. Sociedade é a nômina do futebol, né? SAF quer dizer isso. Em que você separa o clube social do departamento de futebol e por aí só você, inclusive por clubes endividados, vocês sabem toda a história, todo mundo sabe. Vira SA, né? Vira SA ao invés de SAF. Exatamente. Então, assim, tem um processo aí longevo de pelo menos 10 anos de investimento no futebol, o clube social desassociado à questão inclusive da massa de dívidas e etc., mas
passado 10 anos, se isso não estiver resolvido, ou o clube tiver, inclusive, se beneficiado de tal movimento, pode virar solidário às dívidas que, porventura, possam estar ainda em vigor. Enfim, tem uma série de detalhes aí. Mas o que é importante a gente, assim, tirar um pouco o corpo de fora e falar assim, cara, o Landim e a diretoria que está lá tem todo o direito de fazer o estudo que quiser e analisar as possibilidades da implementação de uma SAF no Flamengo, sem nenhum ônus, perigo, risco, sem nada, sem representar absolutamente nada que mude o futuro do Flamengo em curto ou até em médio prazo. Pode ser só um estudo, gente. E ele tem todo o direito. E, de fato, o Flamengo é um clube tão midiático, com uma torcida tão presente, preocupada, que ouvir o fato de estar sendo analisado e estudado a SAF para o Flamengo faz com que a coisa se torne uma bomba. Então, assim, vou primeiro pedir a vocês, acalmem o coração. E aí, dito isso, eu vou para uma próxima parte. Para o Flamengo implementar uma SAF, vai precisar de uma série de movimentos internos, inclusive de estatuto, que necessita de mudanças, mudanças radicais, mudanças profundas no estatuto, para que isso seja legitimado e posto em prática. Então, assim, não é fácil, não é da noite para o dia, não é a curto prazo. E o que mais me chama a atenção é que, de fato, o processo de SAF do Flamengo que está sendo mencionado, muitas vezes pode não ser exatamente SAF. Por que eu estou dizendo isso? Porque não necessariamente o clube tem a necessidade que o investimento vá direto para o futebol. Claro que o futebol é o carro-chefe, claro que o futebol gera mais visibilidade, rentabilidade e teria mais facilidade para a captação de investidores. Sem dúvida alguma. Mas não necessariamente precisa ser nesse modelo. O Flamengo pode abrir a possibilidade, e aí também tem mudança de estatuto, tem mudança, inclusive, que o clube, um clube social tem finalidade de negócio, não é o lucro, não é uma empresa. Então teria que se tornar um clube empresa para, quem sabe, vender uma fatia do seu todo para o mercado e não necessariamente o futebol, tendo controle, inclusive, sobre o futebol. Isso está sendo estudado. Então, assim, é muito preliminar qualquer tipo de análise profunda nesse exato momento e, principalmente, qualquer tipo de sinal de alerta sobre determinado movimento. Ainda não há nada. Há um pedido de estudo. É muito embrionário. Como eu vejo, agora vou dar minha opinião. Acho que o Flamengo tem um potencial de negócio absurdo nas mãos nesse exato momento. Ele se chama a sociedade que ele criou com o Banco BRB. Tá? Esse, hoje, talvez seja o maior capital que o Flamengo tenha à disposição para fazer negócios a curto prazo. E isso foi mencionado pela imprensa e, óbvio, aqui no canal e em outros programas, e analisado pelos meus colegas aqui de bancada. Oi, Arthur, fala. Não, pensei que você queria falar. Não. Esse, de cara, é um capital que pode gerar uma mudança do Flamengo muito abrupta, porque se trata de grana na mesa. Capital social e grana na mesa. Ali você tem uma massa, um banco de dados, um número de correntistas, contas ativas e por aí vai, um volume de negócios acontecendo ali com muito potencial de negócio e que o Flamengo pode gerar muita grana a curto prazo. E o Flamengo está trabalhando nisso nos bastidores, de arranjar, de tentar captar no mercado investidores, e pode ser não somente um, tá bom? Mais que um. Mais de um. Para esse caso em específico, para terminar, para não alongar muito, porque fica chato, né? O Rodrigo já está dormindo, o Arthur já está pestanejando. E é justo, seria justo se tivesse acontecendo. Se eu fosse o Rodrigo agora, eu estaria botando uma baba aqui assim.
Mas aqui, agora sério, minha opinião, acho que o Flamengo tem muito potencial para fazer um modelo de clube-empresa, mas ele vai precisar mudar estruturalmente e isso tem um impacto enorme na política do Flamengo. E eu não sei como seria a reação, tá? Esse Uma não. estrutura e assim, eu não sei como seria isso. Se derreteria o Flamengo politicamente por dentro, se abriria uma guerra interna no Flamengo, de como isso seria administrado e quais seriam as consequências. Seriam positivas a curto prazo? Não sei, tá? O Flamengo tem muito potencial de mercado. O Flamengo é o maior clube brasileiro nesse exato momento e o Flamengo tem um potencial absurdo em todos os sentidos que vocês possam imaginar para ter um investidor muito foda ou vários investidores que pudessem pegar uma captação ali de 10%, 20%, quem sabe até os próprios 30%. Esse modelo de negócio ele existe hoje no mundo, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas Benfica é assim, Porto é assim, Sporting são assim, o Roma da Itália é assim. Caralho, eu esqueci um outro que é Praga, alguma coisa Praga também é assim. O PSV Eindhoven. Caraca, gostou? Gostou, Rodrigão? Gostei. Gostou? Durante muito tempo aí já é um passado, tá? Não é atual. Foi assim. E são modelos que não. O controle acionário do clube continua nas mãos de um clube empresa que muda a sua estrutura de todas as formas, mantém o poder sobre o futebol, mantém o poder sobre as decisões, mas tem nos investidores parceiros que também tomam decisões, que compartilham de determinadas porcentagens para tomar decisões em conjunto em determinados assuntos que são estratégicos, de planejamento, inclusive, de negócio e metas de negócio desse clube. Isso é extremamente importante, eu acho que é um futuro que não vai tardar muito a acontecer, tá? Com relação a praticamente todos os clubes do mundo. E o Flamengo, porventura, deve passar por isso também. O Brasil, quem sabe, um pouquinho atrasado até. Mas o Flamengo, como tem sido um clube meio que na vanguarda no Brasil, com relação a modelos de negócio, isso pode ser acelerado. Pode ser que a um médio prazo, até quem sabe, vamos botar aí nos próximos 5 anos, a gente tem algum tipo de novidade relacionada a esse sentido. Tá? E o Flamengo tem um potencial enorme de dar retorno, lucro para todos esses investidores, né? Basta que a responsabilidade fiscal, administrativa, que o quadro associativo, o quadro social e o quadro empresarial do Flamengo sejam bem determinados e que as decisões tenham planejamento, metas e sigam rigorosamente uma responsabilidade para que dê certo. Cara, é uma mudança muito profunda para a gente discutir agora, tá? Mas eu acho totalmente legítimo o Landim falar, vamos fazer um estudo e aprofundar um pouco mais para a gente tentar entender se a gente consegue criar um modelo Flamengo de ser no futuro, para que a gente capte mais dinheiro ainda do mercado, para que use em benfeitorias para o clube, em processos que possam aumentar o mobiliário do Flamengo, né? Isso tudo pode acontecer mesmo, em termos de estrutura, de tudo. E acho muito bem-vindo. E que bom que a gente tem um presidente com esse tipo de visão. Eu não sei se ele tem pares para fazer isso. Eu acredito que ali no departamento financeiro, acho que até tem, né? Aqueles caras do departamento financeiro. Só. Eu tenho muito medo dos outros, né? Dos outros. A minha opinião está muito nessa linha aí também.